Cumprimentar agora a nossa primeira convidada desta tarde, doutora Carla Rodrigues, psicóloga, que nos vai aqui então ajudar a falar um bocadinho sobre este tema. Temos, por vezes, falado sobre estas questões em ambiente laboral, que de facto os números nesta área não mentem. Portanto, as pessoas cada vez mais, vamos tentar caracterizar o porquê, sofrem muito com ansiedade, stress, sobretudo ao nível do contexto de trabalho. Na sua opinião de profissional, porquê é que isto acontece? Olá, boa tarde antes de mais e agradeço o convite. É verdade, na sociedade de hoje em dia o mercado de trabalho é extremamente competitivo, exigente e existe um medo extremo de falhar perante alguém que nos possa vir a avaliar. E eu acho que hoje em dia existe também um excesso de informação e por isso mesmo a falha e o erro não é muito bem admitido nem aceito na sociedade. Estamos numa sociedade mais intolerante? Eu penso que sim. Penso que, como existe tanta informação, acho que não é tão permitido o erro. O erro é sempre visto como uma forma negativa, na minha opinião concreta, e eu acho que o erro faz parte da aprendizagem. E só faz assim parte de um caminho, não é? Claro, e só assim é que nós crescemos enquanto profissionais, não é? Agora, tocou aí em dois aspectos que são diferentes, que é a autoavaliação e a avaliação por parte de outros. Claro. E aqui pode haver problemas nos dois níveis, não é? Claro. O que acontece? Quando estamos, enquanto profissionais, numa empresa, somos quase que pressionados a cumprir determinados objetivos, a trabalhar mais horas do que o necessário, e isso vai acarretar em nós um nível de pressão mais elevado. E é esta pressão que nos pode levar aqui a níveis extremos, como levar a sintomas de ansiedade, não é? E é aqui neste sentido que isto pode às vezes se tornar patológico. Portanto, pode haver sinais, porque depois tem que se fazer aqui a diferença entre o que é um stress ou uma ansiedade, níveis de ansiedade normais, vamos dizer assim, e até produtivos, porque li algures que nós também estamos preparados para, com certos níveis de ansiedade, até sermos mais produtivos. Sim, portanto, sim. o nosso alerta estar ligado não é necessariamente mau, não é? Mas quando é que isto passa a ser problemático? Tal como disse ainda agora, e disse muitíssimo bem, a ansiedade vai sempre fazer parte da nossa vida. A ansiedade é quase como um mecanismo de defesa que nós temos para nos preparar para situações desconhecidas, para o perigo. E isto é uma ansiedade normal. Faz parte do nosso instinto, não é? Faz parte de animais. natural, exatamente. Passa aqui a ser uma ansiedade, vamos lhe chamar, excessiva, quando isto começa a atingir proporções de maior intensidade. Ou seja, quando nós começamos por sentir uma preocupação excessiva, quando começamos a ter alterações no padrão do sono, quando começamos a ter, algumas pessoas têm problemas digestivos, quando sentimos que vamos para uma reunião, mas temos medo do que possa acontecer, porque... Portanto, há um sofrimento por antecipação, muitas vezes, dos problemas. Ou seja, o problema ainda não existiu, mas a pessoa está com aquela preocupação, não é? A ansiedade é isso mesmo, é nós prevermos cenários futuros com medo do que possa vir a acontecer. A ansiedade não é nada mais do que nada menos do que um estado de alerta perante o medo, não é? E é neste sentido que nós vamos identificar aqui sintomas e padrões alterados, não é? Isto vai ser, de uma forma geral, limitador para o profissional, porque vai querer ir a uma reunião e vai dizer: eu hoje estou extremamente ansioso, eu não consigo ir, não consigo fazer. Isto é limitador e frustrante. E depois, para outros sinais físicos, podem ser também algum aceleramento cardíaco? Sim. De que é que as pessoas mais se queixam quando, por exemplo, a procuram? Sim. O que noto, de um modo geral, nos pacientes que vou tendo, é que existe um batimento cardíaco acelerado, algumas pessoas sentem formigueiro no corpo, nó na garganta, sudação, falta de ar. Em alguns momentos temos pacientes nossos que nos dizem que parece que vão ter um ataque cardíaco, não é? Porque isto é de tal maneira forte e intenso que chegam a um extremo de achar que lhes vai acontecer alguma coisa. Portanto, há aqui uma falta de equilíbrio, não é?
entre as emoções e os pensamentos, não é? Portanto, acaba depois haver também o efeito bola de neve, podemos dizer isso? Sim. O que acontece? Nós pensamos que determinada situação pode acontecer, isto sempre de forma negativa, e isto vai escalar depois para os sintomas físicos e emocionais que nós vamos ter. Agora, em termos de profissões, também gostava de lhe fazer esta pergunta, e isso também é importante, de certeza, para quem nos está a ouvir. Que tipo de profissões é que estão mais sujeitas a este tipo de ansiedade? Porque há pouco falávamos de números, de objetivos, há profissões que são menos palpáveis nesse aspecto, não é? Portanto, não é o número ou a produtividade não é medida da mesma forma. Que profissões é que, da sua experiência, sofrem mais com este tipo de ansiedade? Ora bem, na minha opinião, os pacientes que nos têm procurado são pessoas com alguns cargos elevados. Como é que eu posso dizer isto de outra forma? Estamos a falar de... Cargos de chefia, por exemplo? Chefia, CEOs, District Manager, gerentes, ou seja, pessoas que têm uma excessiva preocupação no trabalho que desempenham, na função que desempenham. Têm um medo de que os quadros inferiores possam falhar. E são eles as pessoas responsabilizadas, ou seja, há aqui quase que um peso maior neste tipo de funções. E seria talvez de esperar que as pessoas com cargos ainda mais baixos, que ainda estivessem naquele stress de carreira profissional, seria expectável talvez que fossem mais ansiosos. Mas aqui prende-se com a responsabilidade em termos de resultados gerais, é isso? Sim. Eu acho que quanto maior a responsabilidade, maior a ansiedade. Maior o nível de ansiedade. E não esquecendo que existem aqui pessoas um bocadinho mais suscetíveis a este tipo de ansiedade. Mais suscetíveis, ou seja, pessoas que são mais perfeccionistas, pessoas que lidam mal com a falha, pessoas que são mais ligadas às funções delas. O que é que eu posso dizer com isto? São mais afincadas no trabalho. E focadas ali, muito focadas. Têm as suas antenas muito focadas ali para um determinado assunto. E isto leva a que muitas destas pessoas tendam a chegar a um nível de frustração elevado, porque não admitem a falha, o erro. Portanto, estamos a falar de características de personalidade também muito específicas, não é? Isso aí são traços de personalidade que são moldados e que, por isso mesmo, em terapia se podem desconstruir. Sim. Portanto, há solução. Ou temos aqui também cargas genéticas e informações de ADN, vamos dizer assim, que nos fazem ser assim. O que eu tenho notado é que, efetivamente, estas pessoas, às vezes, o ser um bocadinho exigentes com elas próprias, serem mais perfeccionistas, às vezes vem, efetivamente, de um ambiente familiar, de uma educação, não é? E que vão mais tarde desenvolver esta forma de estar perante a vida e perante o trabalho e perante a parte profissional. Mas também temos pessoas que não vêm de pequenino, mas vêm de uma situação de um momento em que não correu tão bem e que se sentiram de tal maneira avaliados e pressionados que sentem que não podem falhar e sentem que, efetivamente, têm que ser bons no que fazem. Agora, temos aqui um extremo de ansiedade, que são os chamados ataques de pânico, não é? Sim. Também já dedicámos mais que um programa a falar sobre especificamente os ataques de pânico. Vamos relembrar o que é que são os ataques de pânico e porque é que há aqui uma íntima ligação entre uma coisa e outra. Então, a ansiedade levada a um extremo, quando chegamos a um ponto de extremo, a ansiedade acaba por ser uma bola de neve, não é? Nós começamos por sentir determinados sintomas, isto começa a aumentar e chegamos a níveis em que nós achamos que não controlamos, que estamos completamente limitados. Chegamos até ao limite de dizer, eu posso morrer destes sintomas. Quando chegamos a este ponto, estamos a ter um ataque de pânico. Portanto, é o medo de morte iminente, não é? É estar neste estado de alerta tal que a qualquer momento temos medo do próprio medo. E há muita gente que
acaba por ter ataques de pânico quando a ansiedade profissional não está controlada? Sim. Eu tive alguns pacientes que tinham ataques de pânico sempre que viajavam, iam para o aeroporto e tinham ataques de pânico. Queriam dormir e não conseguiam dormir porque sabiam que na fase em que iam entrar, ou seja, na fase de descanso, sabiam que normalmente tinham ataques de pânico. Portanto, quando se sentiam mais relaxados, tinham o ataque de pânico. Agora, que estratégias é que as pessoas devem adotar? Que ajuda devem procurar? E mais ou menos quanto tempo é que as pessoas, mais ou menos, se é que se pode dar uma estimativa, podem, em quanto tempo é que podem ver mais ou menos controlados aqui os sintomas? Sim. A psicoterapia, eu acho que é uma terapia fundamental para se usar neste tipo de tratamento. E acho que, efetivamente, eu acho que temos que aqui aprender a tolerar e criar aqui um equilíbrio entre aquilo que nós pensamos e o que sentimos, entre o pensamento e a emoção. E isto é trabalhado em psicoterapia. Não posso aqui garantir um tempo estimado de quase que de tratamento ou de cura, porque Portanto, as pessoas não podem ir com essa expectativa, não é? É isso que, é aí que eu também queria chegar. Que é necessário haver aqui mudanças muitas vezes de crenças, da forma como nós encaramos o trabalho, perceber que tem que existir um equilíbrio entre a parte profissional e a parte pessoal, que muitas vezes não existe, porque se trabalham horas a mais, porque se chegamos a casa e lemos e-mails de trabalho, e tudo isto vai comprometer este tratamento e perceber que temos que fazer aqui um esforço para também trabalhar no sentido de tolerar. Portanto, tem que haver pode recorrer a uma ajuda profissional, Sim. mas a verdade é que depois há um trabalho interno e um trabalho diário em todos os momentos, muito virado para a resolução deste problema, não é? Claro. Portanto, não é um passo de mágica. Não, antes fosse. Infelizmente, não é? Infelizmente. Mas com psicoterapia é possível estas pessoas conseguirem, vamos chamar, controlar estes níveis, porque a ansiedade não se deixa de ter, não é? Vamos ter ansiedade a vida toda, mas que seja de uma forma normal e controlada e saudável. Porque a pessoa, ao não controlar-se, vai se sentir menos confiante, não é? Porque sente-se permeável a qualquer tipo de situação. Claro. E a psicoterapia pode também dar essa dose de confiança? Claro que sim. Nós trabalhamos estratégias para ajudar estes pacientes a saber lidar com a pressão, a saber lidar com a frustração, com o erro, com o medo da falha. E tudo isto vai criar nestas pessoas estratégias para conseguirem dar a volta, ou pelo menos saber lidar com esta ansiedade. Não raras vezes há pessoas que precisam também aqui de uma ajuda de medicação. Sim. E bem sei que a psicologia não está ligada à medicação, vamos dizer assim, mas do seu conhecimento, e nomeadamente da multidisciplinaridade que possa haver com a psiquiatria, e entre a psiquiatria e a psicologia, a utilização de fármacos pode, na sua opinião, atenuar, mas não resolve tudo, não é? É exatamente. Estamos aqui a falar de uma desconstrução isso. de pensamento que não passa pela toma de uma pastilha, sim, não é? Sim, é verdade. O que acontece? Quando nós tomamos um medicamento para atenuar a ansiedade, vamos nos sentir bem no momento, vamos nos sentir bem enquanto fazemos esta toma de medicação. Mas deixamos de tomar e os problemas estão lá. Deixamos de tomar e a ansiedade está cá. Deixamos de tomar e o batimento cardíaco continua. Deixamos de tomar e sentimos o aperto e a falta de ar, não é? E eu acho que, na minha sincera opinião, acho que em casos extremos pode recorrer à medicação, mas, de uma forma geral, acho que trabalhar e desconstruir estas ideias sem recurso à medicação é a melhor forma de o fazer. Portanto, em vez de agir apenas nos sintomas, centrar atenções e a energia das pessoas e a vontade em resolver a causa, não é? Claro, exatamente. Trabalhar a causa para que futuramente as pessoas consigam lidar com estas situações de uma forma mais tranquila. Agora, há pouco perdemos-nos ali numa questão que eu gostava de perguntar se de facto, porque há pessoas que não sabem porque é que são assim ou porque é que têm mais esta preponderância. Há de facto, obviamente que há uma grande percentagem
atribuída aqui à cultura, à educação, aos exemplos que foram vistos em família, etc. Mas há pessoas que dizem, muitas vezes ouvimos esta frase, eu sofro muito dos nervos, por exemplo. Isto quer dizer que as pessoas têm geneticamente uma preponderância para a ansiedade, ou convém desmistificar isto e dar a certeza às pessoas de que isto se pode desconstruir? É assim, na minha opinião, há pessoas que, pela sua personalidade, são um bocadinho, vamos chamar assim, mais nervosas do que outras. Pronto. Isto pode haver aqui um bocadinho do genético a funcionar, porque também vivenciaram momentos e situações na infância, vivenciaram formas de estar dos pais, dos avós, dos tios, de quem quer que seja, e acaba por influenciar um bocadinho o que é que eles futuramente podem vir a sentir e a forma como vão estar e encarar o dia-a-dia. Em termos de alimentação, vamos dizer assim, em termos de outras mudanças de comportamento que sejam boas para ajudar aqui também na psicoterapia, tem mais algumas dicas a dar? Eu acho que a única recomendação que posso passar é que, como em tudo na vida, tem que haver um equilíbrio. E acho que haver um equilíbrio, lá está, como eu dizia há pouco, entre a vida pessoal, profissional, fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, dormir o tempo suficiente, tudo isso ajuda a termos uma estabilidade na nossa vida, não é? Basicamente, acho que será por aí. Em relação ao sono, existem aqui duas vertentes importantes, que é uma é a quantidade de horas, não é? Mede-se em quantidade, e a outra é a qualidade do sono, não é? É verdade. Da sua experiência, em que é que uma má qualidade de sono se pode refletir depois no trabalho e não só? Uma má qualidade do sono pode-se refletir em momentos em não sabermos lidar tão bem com as situações, porque não descansamos o suficiente. O que é que eu posso considerar uma má qualidade de sono? Exato, vamos explicar às pessoas. Uma coisa é dormir 4 horas, 6 ou 8. Outra coisa é como é que esse sono se processa, não é? O que acontece? Podemos ter aqui pessoas que dormem 5 horas e acordam frescas, que nem uma alface, como costumo dizer, e para elas está ótimo, como há pessoas que dormem 5 horas e não chega e andam super cansadas durante o dia, custa inclusive a raciocinar e a trabalhar e há aqui um cansaço extremo. E o cansaço leva mais facilmente ao erro. Ao erro. É verdade, é verdade. O que eu posso dizer é que há pessoas que necessitam de dormir mais horas do que outras. Porque há pessoas que conseguem atingir estados de sono mais profundos do que outras. Existem pessoas que precisam dormir 9 horas porque nunca atingem um sono profundo. Ou seja, estão sempre quase que num estado leve de sono e esse sono não é repousante nem reparador. Por isso é que para muitas pessoas 5 horas de sono profundas são ótimas, mas para outras pessoas 5 horas não chegam porque não foi um sono reparador o suficiente. Portanto, há que ter aqui a noção do equilíbrio geral em tudo isto. Fazia-lhe uma última pergunta em relação ao ambiente de trabalho, especificamente, quando as pessoas começam a sentir estes sintomas ou quando iniciam um tratamento, devem ou não comunicar aos seus pares, à sua chefia, no caso, que estão a passar por este problema, esta comunicação de que algo não está bem, mas que estamos a tentar resolver, é importante para os que nos rodeiam. É importante principalmente para nós, porque o facto de sermos compreendidos ajuda a que o outro lado também nos perceba. As pessoas têm muita tendência a esconder estes problemas, não é? Acham que isto é só o problema dos outros e que acho que, no geral, a ansiedade ou, vamos chamar, um problema psicológico não é visto com bons olhos. O facto de ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, está com problemas, isto às vezes não é muito bem visto, não é? Pela sociedade. Eu acho efetivamente que deve ser comunicado, porque com a comunicação as pessoas podem clarificar estas situações, sentem que foram compreendidas e até conseguem lidar com isto de uma forma mais tranquila. E muitas vezes, talvez também seja pela falha de comunicação ou pela incapacidade de comunicar que as pessoas acumulem
aqui estes medos, estes Sim, receios, sim, não é? sim, sim. Muitas vezes não é falta de comunicação. A falta de comunicação faz efetivamente que muitos destes profissionais sintam que o não querer passar a mensagem de que eu falhei porque não aguentei a pressão, eu falhei porque não consegui trabalhar 10 horas por dia, como muitas empresas às vezes pedem, não é? Eu falhei porque não aguentei o ritmo, não é? Isto é visto como negativo para as empresas, por isso é que eu acho que a comunicação é sem dúvida importante neste meio. Muito bem. Doutora Carla, obrigada por ter vindo ao consultório. Penso que conseguimos aqui elucidar as pessoas e dar alguma esperança, porque não é um problema de maior, é um problema que Tem solução. Tem solução. Tem solução.